Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar de um livro. Melhor ainda, indicar um livro para sua leitura, para você ler. Temos feito esses vídeos aqui para trazer algum conteúdo sobre livros, sobre leitura, indicando sempre algo que eu já li. Então, antes de tudo, quero deixar para você que vai ficar o link aqui na descrição para você clicar e compre por esse link que vou estar colocando aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, e assim você vai estar ajudando essa divulgação, tá bom? O livro de hoje é esse aqui, ó, O Barro e a Obra-Prima, enxergando a si mesmo e aos outros através dos olhos de Jesus. O Barro e a Obra-Prima, de John Burke. A editora é a editora Vida. Esse livro eu já li ele 3 vezes, já estudei ele com a igreja. É um livro que você tem que ler, principalmente se você também deseja trabalhar com grupos pequenos. É um livro para você estudar com pequenos grupos. Esse livro inicia narrando uma história, contando uma história de um quadro que foi jogado em uma caçamba de entulho, e então, passando várias pessoas por essa caçamba, não deram valor para esse quadro, porque ele estava tudo cheio de lama. E até que certo dia passou um homem, viu aquele quadro naquela caçamba e pegou e levou para casa. Chegando em casa, lavando então esse quadro, ele percebeu e viu que era um quadro muito conhecido, de grande valor, de um autor reconhecido, e era um quadro que valia muito. Então John Burke trabalha nessa ideia de que por baixo dessa lama do pecado, né, que há em nós desde a queda de Adão, há também a imago Dei, a imagem de Deus. Então por baixo da lama do pecado, todo ser humano tem um valor. E John Burke, ele sempre indagando, estimulando as pessoas a pensarem o porquê que os pecadores se sentiam tão atraídos por Jesus. O que havia em Jesus que os pecadores se sentiam atraídos e desejando estar com ele. E, ao mesmo tempo, com os religiosos, os pecadores se sentiam tão desprezados, né? Então ele conta nesse livro, ele dá a nos entender, ele quer passar essa ideia, melhor dizendo, que tudo isso estava propriamente ligado ao coração de Jesus. Os pecadores sentiam que Jesus era por eles e não contra eles. Então essa também é uma ideia que John Burke trata nesse livro aqui, do evangelho nós por eles e não o evangelho nós contra eles. O evangelho do nós contra eles é sempre a mensagem dos fariseus, dos religiosos. Jesus não era assim, ele trabalha essa ideia. Então, quando pessoas cheias de pecados e perdidas se sentem rejeitadas pelos cristãos, precisamos avaliar, ele diz, honestamente, se nossas atitudes, se o nosso coração está mais parecido com o de Jesus, ou se nossas atitudes e o nosso coração está mais parecido com o dos fariseus. Além de tudo isso, de ser um livro bem didático, de tratar questões teológicas, e o que fez eu gostar tanto desse livro é que John Burke é um pastor que iniciou uma igreja bem conhecida nos Estados Unidos, a igreja de Austin, né? A igreja Gateway de Austin. Por ele plantar essa igreja, por ele iniciar essa igreja, ele tem uma frase que eu propriamente gosto muito, que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, né? Então, por causa disso tudo, ele viveu diversas experiências. Para ter ideia, ele iniciou uma igreja passando um culto num bar de esporte. Então essa pessoa, o dono desse bar, teve contato com o evangelho, conheceu o evangelho mudou a vida dele, e ele começou a colocar os cultos então de Austin, da Gateway, para transmitir quando era
o horário do culto? Dentro desse bar. E aí várias pessoas foram até Jesus por causa desse trabalho. Então assim, ele conta várias experiências de pessoas que vieram até Jesus através do Evangelho e da igreja de Gateway. Então ele casa bem essa questão teológica, a questão bem dinâmica e também experiência vivida, sabe? Chão de fábrica mesmo, não é de gabinete. Então acho que é um livro muito interessante. Você tem que ler esse livro, principalmente se você gosta de estudar com grupos pequenos. Então há vários aqui tópicos, né, no livro, capítulos. Enfim, se eu for falar de todos aqui, é muita coisa. É um livro de 326 páginas, mas eu falo para você que compensa cada uma delas, tá bom? Então fica essa dica aqui, ó. O Barro e a Obra-Prima, de John Burke, editora Vida, tá bom? Não esqueça aí de clicar no link que eu vou deixar na descrição, para se você deseja comprar, você não vai se arrepender, tá bom? O Barro e a Obra-Prima, de John Burke, editora Vida. Você vai ver aqui que tá cheio de marcação, ó. Muito bom mesmo, foi um dos livros que mais me impactou, ok? No próximo a gente fala sobre um pouco sobre o outro livro dele, que é a frase, né? O lema ali da igreja, proibida a entrada de pessoas perfeitas, mas fica para uma próxima, tá bom? Fica aqui essa recomendação, essa dica, e espero que você leia esse livro, vai ser muito edificante para a sua vida, para você começar a olhar de outra forma. Será que nós estamos mais parecidos com os religiosos, os fariseus, ou com Jesus? Fica com Deus aí, Deus abençoe vocês, e é muito bom ter você aqui no canal. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, vamos estar sempre aí alimentando com conteúdos.